Queridos amigos, queridas amigas, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Apóstolos do Bem para mais uma palestra virtual. E convidamos a todos neste momento para elevarmos o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, em agradecimento por tudo de bom que Ele nos concede a cada dia e por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos para aprendermos um pouquinho mais a respeito das suas leis através do Evangelho do Cristo e também dessa doutrina abençoada que é a doutrina espírita. Agradecemos também a toda a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, a nos envolver nessas vibrações benéficas e que a paz e o amor do nosso querido Mestre Jesus possa estar presente entre nós e em nossos corações, agora e sempre. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito do tema a felicidade. E vai ser o espírito de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, que vai nos trazer algum material a respeito desse tema, que vamos encontrar também no Livro dos Espíritos e também no Evangelho segundo o Espiritismo. A mentora então nos fala que o sentido, o significado da vida, ela centra-se na busca e no encontro da felicidade. E que constitui então o mais frequente desafio existencial responsável pelas contínuas realizações do ser humano. A felicidade, por isso, torna-se difícil de muitas vezes ser obtida e não raro muito complexa, diferindo de conteúdo entre as pessoas em si mesmas e também nos grupos sociais. Porque nós vamos ver que muitas vezes o que é felicidade para um não é para o outro. E então, desde a mais remota antiguidade, o homem então ele sentiu a necessidade imperiosa e inadiável de vencer as dores, as dificuldades, libertar-se das angústias e superar principalmente o medo da morte. Fatores esses que dificultavam a busca pela felicidade. E então, nós vamos observar que, primeiramente, sustentado pela inspiração espiritual, buscou-se na intimidade dos santuários a elucidação de vários enigmas que o afligiam, visando então diminuir as perspectivas de sombra e de morte a que o homem se via tão constrangido a considerar. E então, com o nascimento das primeiras escolas do pensamento, através dos seus insignes mestres que buscavam a elucidação desses tormentosos mistérios a respeito da vida, percorrendo diversos roteiros, nós vamos encontrar, nos fala a benfeitora, na Grécia, que estabeleceu-se que a felicidade se nutre do belo, por meio do gozo que decorre da cultura do espírito. E então nós vamos encontrar a figura de Epicuro, filósofo grego, que enquanto viveu procurou demonstrar que a sabedoria e também que a sabedoria, na verdade, é a verdadeira chave para a felicidade, mediante a qual então o homem vai desenvolver as inatas aptidões da beleza. Mas, posteriormente, ela nos diz que esse ideal epicurista, hedonista, ele vai sofrer uma violenta transformação, passando então a representar um conceito deprimente por expressar agora apenas o gozo, a posse, o prazer sensual, ensinando então que o homem somente vai experimentar a felicidade quando ele pode gozar, seja através do sexo desgovernado ou mediante o estômago saciado.
E então fomentou-se a máxima: possuir para gozar, ter para sobreviver, esquecido que a posse possui o seu possuidor, muitas vezes atormentando-o por fazê-lo escravo daquilo que ele tem. Mas antes do pensamento epicurista, nós vamos encontrar também a figura de Diógenes, que estabelecia que o homem deve desdenhar todas as leis, exceto as da natureza, vivendo então de acordo com a própria consciência e com um total desprezo pelas convenções humanas e sociais. E desdenhando então esses bens transitórios, nós vamos ver Diógenes, ele vai passar a habitar um tonel. E quando ele viu um jovem absorver a água da fonte com as mãos em concha, ele vai agora também dispensar a caneca que ele usava, passando a imitar também o jovem. Alexandre o Grande, desejando então testar o seu famoso desprendimento, aproximou-se dele em uma fria manhã de inverno, quando Diógenes aquecia-se ao sol. E então Alexandre propôs que Diógenes pedisse o que ele quisesse que ele daria. E Diógenes então responde para Alexandre: quero apenas que não me tires o que não me podes dar. Estás diante do sol que me aquece, afasta-te, pois. E então, contemporaneamente, nós vamos ver agora, nos fala Joana de Ângeles, florescer o pensamento estoico, a escola filosófica criada por Zenão de Cício, seu preconizador, e expunha quanto à necessidade, então, de se banir da vida todas as expressões de afetividade e da emotividade, que, segundo lhe parecia, isso causava apego e produzia também dor. E então ele passa a lecionar que o homem são os seus valores íntimos, mas, por deixar de lado as expressões da afetividade e também da emotividade, não conseguiu então oferecer essa segurança básica para a felicidade, porque tornava então o homem inautêntico, transformava-o em uma máquina insensível ao amor, à beleza e ao sofrimento. Mas nós vamos encontrar na mesma época a figura de Sócrates, o grande filósofo, o pai da ciência moral. E como nós vamos ver, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, Sócrates e Platão como os precursores da doutrina cristã e também do Espiritismo. E nessa época, então, Sócrates, criticando e satirizando os falsos conceitos, ele vai agora estabelecer, então, as regras da virtude, aplicando essas regras na própria vida. Combatia os males, então, que os homens fomentavam para gozarem de benefícios imediatos, objetivando, então, com esta atitude de reta conduta, o bem coletivo, o bem geral, a felicidade comunitária. Sendo, então, um precursor do pensamento cristão, diante dos juízes que o examinavam sob pretexto falso e condenarem ele à morte através da cicuta do veneno, ele manteve uma serenidade superior. E no seu célebre diálogo com Criton, seu jovem e nobre discípulo, ele diz: o homem não são as suas roupas, o seu invólucro, o homem é o seu espírito. E modernamente, então, nós vamos ver que o pensamento agora, nos fala Joana, atingiu o período tecnológico, estabelecendo a chamada sociedade de consumo, supervalorizando então hoje muito mais o ter em visível detrimento do ser. Supervaloriza-se muito mais
a aparência das pessoas e se esquece da essência da criatura humana. E então Jesus, estabelecendo conforme o Eclesiastes que a verdadeira felicidade não é deste mundo, Jesus vai preconizar então que o homem deve viver no mundo sem pertencer a ele, facultando-lhe o autodescobrimento para superar então o instinto e sublimá-lo com as conquistas da razão, para que possa, enfim, planar nas asas da angelitude. Então, não é feliz o homem em possuir ou deixar de possuir, mas pela forma que possui ou como encara a falta da posse. Porque nós temos que observar que o homem, ele é mordomo. Nós somos apenas usufrutuários dos talentos que se encontram temporariamente investidos na condição de donatários, mas da qual nós todos prestaremos contas disso tudo. Então, o ter ou deixar de ter vai ser uma consequência natural de como nós usamos ontem a posse e de como nós usamos hoje esses patrimônios da vida que sempre pertencem à própria vida, representando nosso Pai Celestial. E então Jesus, situando no amar ao próximo como a si mesmo, a pedra fundamental da felicidade, o Cristo então vai condicionar a existência humana ao supremo esforço do labor do bem em todas as direções, em todas as latitudes da vida, dirigindo isso a tudo e a todos, e elucida que cada um possui o que doar. Então nós vamos ver que a felicidade é o bem que alguém proporciona ao seu próximo. André Luiz já nos falava, o espírito de André Luiz, através de Chico, nos falava que a maior felicidade é nós fazermos a felicidade do outro. O eu se anula então para que nasça então essa comunidade mais equilibrada, mais harmônica, mais feliz. Então nós vamos observar que a alegria de fazer feliz é a felicidade em forma de alegria, construída nas bases da renúncia e também da abnegação. A felicidade, nós temos que observar que ela não é imediata, fugaz, arrebatadora, transitória, mas ela vai se caracterizar pela produtividade através do tempo e é mediata, vazada na elaboração das fontes vitais de paz que nós vamos ter para com todos, a começar hoje e a não terminar nunca. Por isso, ela não é deste mundo, como nos falava Jesus. Mas nós vamos ver que em O Livro dos Espíritos, Kardec também ele vai abordar esse tema, essas questões. E na questão, no livro 4 do Livro dos Espíritos, na questão 920, Kardec então faz a seguinte pergunta aos benfeitores espirituais: o homem pode gozar na terra de uma felicidade completa? E então os espíritos respondem: não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na terra. Então aqui os Espíritos já nos deixam claro que não existe a felicidade absoluta. A felicidade absoluta são dos Espíritos que já atingiram a perfeição, a condição de Espíritos puros. E na Terra, então, na condição evolutiva que nós nos encontramos, mundo de provas e expiações, essa felicidade ela é relativa, é como ele nos fala aqui, e depende de nós, então,
abrandarmos, né, os males e sermos tão felizes quanto se pode ser no mundo em que nos encontramos neste momento. Mas na questão 921, Kardec pergunta: concebe-se que o homem seja feliz na Terra quando toda a humanidade estiver transformada? Mas enquanto isso não se verifica, pode cada um gozar de uma felicidade tão relativa? E os Espíritos então respondem: o homem é, na maioria das vezes, o artífice da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele pode poupar-se a muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano ainda grosseiro, como é a Terra. E então, Allan Kardec vai fazendo um comentário a respeito dessa resposta dos Espíritos, e ele nos diz assim: o homem bem compenetrado do seu destino futuro não vê na existência corpórea mais do que uma rápida passagem, porque todos nós somos espíritos imortais. E ele diz então: é como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Ele se consola facilmente de alguns aborrecimentos passageiros, numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação tanto melhor quanto mais atenciosamente tenha feito os seus preparativos para ela. E continuando, Kardec nos fala: nós somos punidos nesta vida pelas infrações que cometemos às leis da existência corpórea, pelos próprios males decorrentes dessas infrações e pelos nossos próprios excessos. Porque se nós remontarmos pouco a pouco a origem do que chamamos infelicidade terrena, nós veremos, na sua grande maioria, como a consequência de um primeiro desvio do caminho reto. Em virtude desse desvio, então, inicial, nós entramos num mau caminho. E de consequência, em consequência, nós caímos muitas vezes em desgraça. Mas na questão 922, Kardec pergunta: nós então entendemos que a felicidade terrena é relativa à posição de cada um, o que é, muitas vezes, suficiente para a felicidade de um, faz a desgraça do outro. Há, entretanto, pergunta Kardec, uma medida comum de felicidade para todos os homens? E então os benfeitores espirituais respondem: para a vida material, a posse do necessário. Para a nossa felicidade com relação à vida material, é apenas a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. É essa a condição que os Espíritos nos colocam. Quando Kardec pergunta: há uma medida comum de felicidade para todos os seres humanos? Então, para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência pura e a fé no futuro. Então, nós vamos ver que nós vivemos num mundo de relatividade, que ele está condicionado pelo ambiente em que nos situamos, o que determina que o indivíduo tenha suas próprias ideias quanto ao mínimo necessário à felicidade. A felicidade de um político é diferente da felicidade de um operário. A felicidade, talvez, para quem se encontra hoje no leito do hospital, seria a saúde, e assim por diante. O que para uns é indispensável para a felicidade, para outros não tem a menor importância. É por isso que Joana de Ângeles nos fala que o sonho humano da felicidade é róseo, assinalado pelo conforto. O indivíduo acha que ele vai ser feliz se ele tiver todo conforto, se ele puder viver na ociosidade, sem ter que trabalhar, se ele tiver poder, graças aos quais ele poderá desfrutar de todo o gozo, de todo o prazer.
Mas nós vamos observar que o mínimo necessário à felicidade, sob o ponto de vista material, é nós desfrutarmos então do essencial à existência relacionado com a alimentação, com a habitação, com a saúde, com a educação e com o lazer. Mas, infelizmente, aqui nós nos deparamos com o primeiro entrave da felicidade na Terra, porque um grande número da população global, que hoje é constituída praticamente de 8 bilhões de habitantes na Terra, encarnados, uma grande parte dessa população ela vai sofrer uma perturbadora carência desses recursos. E se nós então não nos enquadramos nessa população sofredora, por que nós nos sentimos muitas vezes infelizes? Se nós temos todas essas condições, a não ser que nós estejamos cultivando vaidades e ambições. Porque nós vamos ver muitas vezes muita gente aí angustiada, muita gente muitas vezes desajustada por não poder ter a casa dos sonhos, por não poder ter o carro, o último modelo, por não poder ter outras conquistas no campo material. Então vejamos que nós seremos felizes materialmente se nós nos contentarmos com aquilo que é necessário para nós podermos viver, lógico, de uma forma digna, uma forma, viver bem, suprindo essas, e superando também essas pressões da propaganda, de consumo que nós vamos observar, com o seu incrível agente hoje a mídia, ela envolve a todos nós, todo momento nos bombardeando com novidades para que a gente possa, todo momento, gastar, muitas vezes, com coisas que são totalmente inúteis para nós. Mas nós vamos observar também que um outro ponto que vai nos afetar aí são as questões com relação aos nossos defeitos de ordem moral, que vão nos afetar também muitas vezes com relação à felicidade. Na questão 933, Kardec pergunta: se é o homem em geral o artífice dos seus sofrimentos materiais, se-lo-á também dos sofrimentos morais? E os Espíritos respondem: mais ainda, pois os sofrimentos materiais são às vezes independentes da vontade, enquanto que o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, os ciúmes, todas as paixões, enfim, constituem torturas da alma, nos fala. E então vejamos, que o homem só é infeliz geralmente pela importância que ele liga às coisas deste mundo. Quando nós não conseguimos muitas vezes satisfazer a nossa vaidade, a nossa ambição, o nosso orgulho, os nossos apetites grosseiros, muitas vezes nós nos julgamos infelizes. Mas, do ponto de vista moral, como nós vimos, até agora nós vimos a questão da material, mas do ponto de vista moral, nós seremos felizes em nosso universo interior, nos falam os benfeitores, se nós tivermos então a consciência tranquila e a fé no futuro. Aqui então o assunto ele começa a ficar mais sério, ele começa a ficar mais complicado, porque será que nós temos feito o que é absolutamente certo, o que é justo, o que é verdadeiro? Será que nós temos respeitado integralmente o nosso semelhante? Será que nós temos contido os nossos impulsos inferiores? Temos trabalhado pela paz onde quer que estejamos? Temos contribuído para a harmonia do nosso lar? Então isso tudo são reflexões que vão nos levar também à nossa reforma íntima. Porque raros de nós frustram-se a dias aflitivos de angústia. Todos nós, muitas vezes sentimos um imenso vazio em nossas almas, mente torturada, ideias infelizes vão nos visitar.
Mas se nós fizermos uma retrospectiva, muitas vezes nós vamos observar que esse estado, muitas vezes, de angústia, de depressão em que nós nos encontramos, é em decorrência de uma má palavra que nós utilizamos. Muitas vezes de um pensamento negativo que cultivamos, de um comportamento vicioso e irresponsável, de uma atitude agressiva, de um gesto impensado, tudo isso passível de ferir a nossa consciência e que vai nos precipitar, muitas vezes, ao desajuste. E então, queridos companheiros, o Espiritismo, vigorosamente fundamentado no cristianismo, apresenta a felicidade e a desgraça como sendo a consequência, então, das nossas atitudes, que o ser humano vai assumir na rota evolutiva através das inúmeras reencarnações. O espírito, nós somos, na verdade, a soma de tudo que nós já vivenciamos até agora, das nossas vidas passadas, e dependendo de como nós tenhamos agido no passado, isso também vai ter consequências, vai reaparecer no presente como título de paz ou promissória de resgate. Por isso, todo o bem que nós pudermos produzir vai ser felicidade que nós vamos armazenar para nós. E então, a filosofia da felicidade, à luz do Espiritismo, se compõe da correta atitude do homem em relação à vida, em relação a si mesmo e também ao seu próximo, indicando os caminhos que ele percorrerá no futuro. E o Espiritismo, então, nós vamos ver que ele é suficientemente claro ao demonstrar que a angústia existencial que aflige hoje muita gente que tem tudo para ser feliz, sustenta-se na indiferença e na surdez aos apelos da própria consciência, que pergunta insistentemente para nós: o que nós estamos fazendo em benefício da nossa melhoria, daqueles que nos cercam e também da vida? Era essa a mensagem que eu queria transmitir para vocês, desejando a todos muita paz e convidando mais uma vez então para que nós possamos, elevando o nosso pensamento até Deus nosso Pai, agradecê-lo agora pelo dom da vida e assim por tudo de bom que Ele nos dá para o nosso desenvolvimento, para a nossa felicidade, para o nosso crescimento espiritual. Agradecendo a Jesus, o Mestre e amigo, e a toda a espiritualidade que nos ampara e nos assiste. Que a nossa prece, ó Pai, ela se estenda a todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados, em todas as partes do planeta Terra, essa escola abençoada em que nos encontramos em processo de aprendizado e evolução. E então, unidos num só pensamento, nós queremos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje sempre, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Muito obrigado.